internautas, boa noite a todo o pessoal que está comunicado conosco. Então, estamos começando o segundo dia do quarto seminário de Educação Física do Polo Serve Uniaselv. Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos com o nosso tema mais voltado para dentro do ambiente escolar, né, dentro da competição, e também da inclusão, da competição, que eu já comentei. Então, estamos aqui com o professor Tuan e o professor André para nós conversarmos, né, Fabrício, com eles, né? Isso mesmo, professor André. Então, boa noite, especialmente aos nossos amigos, companheiros, internautas, os nossos acadêmicos que estão participando conosco deste evento, que, diga-se de passagem, né, professor André, está sendo um grande sucesso. Agora há pouco nós conferimos, estamos muito próximo da marca de 700 visualizações da noite de ontem. Então, algo assim que deixa a organização, sabe, super feliz pelo sucesso que estamos tendo. Então, obrigado ao apoio de todo o pessoal que está conosco. E também sempre é importante salientar que, apesar de todo esse período de pandemia, todos os cuidados, os professores aqui estão sem máscara, né, por uma questão de facilitar a comunicação perto do microfone, mas a distância mínima pedida está sendo observada, todo o estúdio foi amplamente higienizado, então todas as condições de asepsia e de higiene estão sendo observadas e cuidadas. Lembrando, então, a todos, né, que em relação à certificação, né, pessoal, não esqueçam, para os nossos acadêmicos, meu e do Fabrício, colocar uma foto lá no grupo da turma do Whats, no início e no final da noite, né? E para o restante do pessoal, a gente conta com vocês, e muito, demais acadêmicos da Uniaselv, toda a comunidade geral, nossos colegas de Educação Física, colocaram o hashtag EDF serve no início e também no final da noite, para que a gente depois faça o controle da certificação. Cada noite, né, 2 horas ao total, são 6 horas de seminário. Então, para começarmos, né, gente, vou apresentar então o meu colega, professor Tuan de Castilhos, que tem o CREF 21934G/RS, professor voluntário de futebol hidro, professor voluntário de futebol e hidroginástica, formado na ESEF, né? Professor auxiliar técnico nas categorias de base do Guarani Futebol Clube, trabalhou no Bugre, então, professor de musculação, professor de pádel no Alvorada Esportes, e professor estatutário concursado da rede estadual no 7 de setembro, né? Uma das escolas mais tradicionais de Camaquã. Tuan, boa noite, hein? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pelos colegas Fabrício e André para participar do evento. Agradeço a toda a estrutura, né, da Uniaselv, que está fazendo um grande evento, ao meu colega André, que conversou bastante sobre o tema de hoje. E também agradeço a todos os alunos da Uniaselv que estão assistindo. Desejo uma boa noite a todos, que nós façamos um bom evento e que a gente possa somar, né, para a vida desses alunos de um assunto que é tão importante na nossa profissão. Porque muitas pessoas acabam esquecendo que a educação física escolar muitas vezes acaba sendo a base e o início de toda uma caminhada, tanto dentro do esporte, quanto dentro da obtenção de um estilo de vida saudável. Então, agora eu vou apresentar, com grande alegria, meu, nem posso dizer colega, né, mas também grande amigo, né, o professor André Luiz Dumer. Sim, fico muito feliz ao constatar que está conosco essa noite, sim, porque parece que é uma comadragem, né? Porque todos nós 4 nós já passamos muitas coisas juntos em competição, em época que nós estudamos e tudo mais, mas eu e esse cara, a gente passou muita coisa junto já na vida. É uma grande... Sempre que a gente conversa, a gente lembra lá do início, dificuldade, né, André? Muito X, né? Todo mundo almoçando, muito X, na época da dificuldade, sentando para comer na beira de calçada, lá passando tudo que é trabalho, mas graças a Deus estamos aí hoje, então. Então, apresentar o nosso colega André Luiz Dumer, que tem o CREF 18.141/GRS. O professor é licenciado em Educação Física pela UBRA, ele é especialista em treinamento desportivo pela Uniaselv, aqui da casa, ele é especialista em gestão escolar pela Uniaselv também, e ele também é professor estatutário da rede municipal de Camaquã,
personal trainer, e hoje tem uma coisa bem interessante assim, que vai acrescentar muito na nossa conversa, e encontra-se gestor, ele é diretor da escola Otto Laufer, né? Uma grande escola altamente representativa dentro do esporte em Camaquã. Professor, suas palavras iniciais. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Agradecer o convite do professor Fabrício, do professor André, né, meu colega Tuan. Então, a gente fica muito feliz de poder aqui estar essa noite participando, né, desse evento. Boa noite aos nossos ouvintes, os acadêmicos aí, né? Que a gente espera fazer um belo evento, né? Poder, como o Tua falou, né, a gente somar, né, falando a respeito do nosso cotidiano, né, nossa vida diária, né, que nós estamos vivendo nessa pandemia, né. Então, né, que a gente possa ter uma boa noite de bate-papo, assim como foi ontem, né. Então, agradeço sim o espaço pela Uniaselv, né, e o convite dos meus dois colegas ali, que como o Fabrício falou, né, a gente tem há 20 anos atrás nós estávamos assim como esses acadêmicos estão hoje, né, buscando, ouvindo, né, tudo para quê? Para se aperfeiçoar, né? E passou o tempo, a gente olha para trás, né? E a gente vê o quanto a gente pôde ter uma boa caminhada, né? Hoje todos nós estamos bem empregados, né? Trabalhando bem, né? Mas foi tudo fruto da nossa plantação lá atrás, né? Então, nossos acadêmicos estão aí hoje, que a gente possa ter uma boa noite aí, um bom bate-papo aí, certo? Lembrando hoje, pessoal, que o nosso tema, tá? Uns guris aqui, é a importância das competições esportivas na escola e as aulas de educação física na pandemia, né? Então, um tema bastante que leva a gente a pensar repensar a nossa metodologia, né, guris? Eu sou professor de dois municípios, acho que todos aqui trabalham nas redes estaduais ou municipais, sabe as dificuldades, alguns com aulas práticas, outros com aulas impressas, outros tendo que dar aula ao vivo para os alunos. Então, isso vale também para a rede particular. Então, totalmente diferente do que a gente vivia nos dias, nos anos anteriores. Por isso, então, o nosso tema também, gerador do nosso seminário, é a educação física, o novo normal. Vamos começar, então, né, com a primeira pergunta. Começa com Tuan. Tuan, como deve ser a valorização da educação física para a escola e onde ela atua com maior relevância? Ontem nós debatemos o tema, né, e falamos muito sobre, eu dei uma deixa, né, para o encontro de hoje, de colocar que esses alunos, que na grande maioria nós pegamos a partir do 6º ano, apesar que as escolas hoje em dia estão mudando com os projetos desde pré-1, né, até 5º ano, certo? Tem redes que têm essa metodologia também de colocar um profissional da educação física trabalhar com essas crianças, que esses caras vão ser nossos futuros clientes, né? Então, o que tu acha da valorização da educação física dentro da escola tua? Bom, primeiro, eu acho que a valorização da educação física na escola, ela está aumentando. Eu acho que as pessoas finalmente estão começando a enxergar o quão importante é uma pessoa ser ativa, né? Principalmente as crianças. Então, a gente tem pesquisas que mostram que a criança, quando ela é ativa na escola, a criança ou adolescente, ela tende a continuar praticando as atividades em toda a vida adulta dela, né? Então, acho que nós, enquanto professores de educação física, é o nosso papel, incentivar essa prática de atividade, dar diversas oportunidades a essas crianças e adolescentes e, principalmente, planejar isso juntamente com a direção escolar. Então, que professores e direção tendem a propiciar atividades práticas, atividades de educação física, para os alunos de maneira geral, para que eles saiam da escola com a prática da atividade física, seja de algum esporte, de alguma atividade. Então, eu acho que a gente está começando a cada vez mais valorizar a disciplina de educação física. É o que eu enxergo. Eu também tenho essa mesma linha de pensamento, né? Concordo com o Tuan. Isso alguns anos atrás a gente já vê essa mudança, né? Tanto na parte de exercício, de saúde, né? De corpo, né? Isso mudou bastante hoje. A gente vê a população toda procurando mais se cuidar, mais fazer exercícios, atividade física, né? E na escola também, assim como o André fez a abertura ali, né?
A educação física escolar hoje ela mudou bastante, porque hoje o nosso município, eu creio que quase a grande maioria das escolas tem esse profissional para atuar nos anos iniciais. Antigamente, a gente via o professor chegando lá, pegando o aluno do 6º ano, já ali com 10, 11 anos, né? E hoje já não. Eu acho que quase todas as escolas hoje no município têm professor, né, que atuam desde o pré-1, desde o pré-2, ali, já na iniciação esportiva. Por exemplo, o projeto lá na escola de punhobol, a iniciação, já começa a partir do 1º ano de idade, do 1º ano. Né? O aluno já vai estar com 6, 7 aninhos. Né? Então, para ele fazer aquele gesto, ele se habituando, familiarizando com aquele gesto, vai ser muito mais fácil depois nós trabalhar com ele, né? Porque vai ser natural para ele trabalhar. Né? Então, isso a gente vê nos anos finais depois. Né? Lá no 6º, 7º ano, a gente vai trabalhar um pouco mais, exigir um pouco mais daquele aluno, aquele movimento de passe, de domínio, já vai ser muito melhor. Né? O que era um pouco diferente. Né? Antigamente, a gente via aquele aluno chegando no 6º ano. Então, aquela lateralidade, o domínio não era tão perfeito. E hoje é uma grande diferença. Aquela escola que tem hoje um professor para trabalhar desde os anos iniciais com o aluno, porque aquele professor já está preparado para trabalhar todas as habilidades motoras daquele aluno. Né? Então, ele já sabe onde que ele vai atuar. Né? Então, a gente vê essa valorização e essa importância, né, desse professor, já desse profissional, tá desde cedo, né, com o aluno. Né? Então, só tem benefícios. Também já vai estar incorporando, já vai estar colocando nele a importância da alimentação saudável, né, de se exercitar. Né? Então, quando chegar lá, já na adolescência, já não vai ser novidade para ele, já vai ser um hábito. Né? Então, a gente vê isso que tem, essa valorização aumentou muito nos últimos anos da nossa profissão. Né? Então, só para complementar, falando dos professores, que, como nós os conhecemos, e dentro da mesma... de várias situações de competições, de amizade, de debate sobre a nossa profissão, pensamos muito parecidos. A escola, como nós estávamos falando antes, ela tem um papel muito importante, não numa questão imediatista com a criança, mas sim no futuro, porque muitas pessoas acabam esquecendo, às vezes, que a escola é a porta de entrada para o esporte, para hábitos de vida saudáveis, e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. E outra coisa, assim, que eu e o professor André também nós conversamos muito sobre isso, tentamos passar para os nossos acadêmicos, é de que precisamos de bons professores na escola. Porque o que se observa hoje? Nós temos um fenômeno, a educação física como profissão está tendo um boom, só que nós observamos um crescimento astronômico, especialmente dentro do bacharelado. Na área da saúde. Na área da saúde. As pessoas querem saúde, as pessoas querem ser personal, as pessoas querem trabalhar, de repente, com um lado que talvez tenha um glamour na educação física, ou talvez passe uma imagem de talvez possa vir a ser um pouco melhor remunerada, mas tem a base. Precisamos de bons professores, porque uma fala que até aprendi com o professor André, ser professor é tu ir pegar a serração de manhã, 6 horas da manhã, enfiar o pé no barro, coisas que nós fazemos, e isto não são todas as pessoas que estão afim e têm este perfil, e nós precisamos ter bons professores dentro da escola para dar esse start, este início da caminhada das crianças, como eu conheço, sou testemunha dos trabalhos dos colegas e sei que vocês o fazem. Professor André, como é que estão nossas redes sociais aí no momento? Bombando aqui, Fabrício, se for alguma aluna tua ou aluna de vocês aí, galera, Show. colega de vocês falem aí, tá? Andriele Freitas, tá com nós, a Raíssa, minha acadêmica. Andriele mesmo. A Fluviane também, minha acadêmica, a Pâmela também, minha acadêmica, tudo da LEF 0331. O Alex, árbitro, acho que vai começar a fazer educação física, o Alex Garcia, Alex. Tá? A Luciana Nunes, o Victor Bergman, a Ivone Casanovas, que já estava ontem. Isso, minha acadêmica. Tá, beleza. Nossa colega, a gente fica muito feliz, Eliette, por tu estar aqui conosco mais uma noite. Minha colega nossa, que nem André, certo? A Luciana, a professora Yara, né, nos parabenizando aqui pelo evento. Não esqueça do hashtag Alan Colavini. A Fabiana Ávila, que também é minha acadêmica da LEF 0331. Deixa eu ver mais. O Lucas Escarcel esteve ontem com nós. A Kênia. O Fábio aí com a Scarlett. Tá? O Fábio lá da Spation está conosco, nosso colega. Tá? A Daniele Piazetti estava com nós ontem também. Tá?
O Marconi, meu acadêmico da LEF 0777, da turma de segunda-feira, está conosco, me mandou um abraço. A Jéssica, de ontem, Opa! está prestigiando o evento. Tinha uma galera aqui do curso de... A Alice, minha acadêmica da 0132, depois foi tua, né, Fabrício? Sim. Tá? Guerreira, a Alice, tá? Eu queria ver aqui uma galera aqui do outro polo. Ah, aqui, tá aqui, ó. O Flávio da Silva, tá? Da BF 0578, do polo de Farroupilha, está conosco, tá? Mandei aqui para vocês também, pessoal. A Berenice, nossa colega, está nos assistindo. O Juliano Ávila, meu aluno, tá? O Fábio Oliveira também, uma galera. Pessoal, não esqueçam do hashtag EDFServe e também fazer perguntas para os nossos palestrantes de hoje. André, vamos dar seguimento? Show de bola. Então, continuando, professores, qual seria para vocês, então, a real importância das competições esportivas na vida escolar do aluno? Isso gera algum tipo de inclusão, algum tipo de exclusão? A maioria participa, não participa? Sabemos que é uma das feridas da educação física escolar, né, professor André? Até tem gerado muito debate, muita discussão, até, de certa forma, acalorada. Como vocês enxergam essa questão, né, que entre nós, professores de educação física, e acredito que dentro da sociedade em geral, é algo tão polêmico? Professor André, pode. Bom, professor, eu vejo como muito positivo, né? Esse aluno, quanto mais cedo, como nós estávamos falando antes, ele iniciar, é melhor, né? Porque quando chegar nos anos finais, né, esse aluno já vai ter despertado para a competição, né? Então não vai ser algo que vai ser uma novidade para ele. Ele já vai estar com aquele desejo já de avançar, né? De ir para o esporte, de ir para os jogos, né? De ir para a competição, né? Então a gente vê isso lá na escola, que é todo um preparo já deles, naquela semana já tem um cuidado deles, né? Então a gente percebe, né, o quanto eles amam a questão da competição, né? Claro que eles gostam também da aula, né, que é importante ali, mas a gente já vê aquele aluno já com aquele poder, já aquele espírito competitivo, né? A gente no projeto, o professor João tem um projeto lá na escola, né, onde a grande maioria dos nossos alunos, eles participam do projeto, né, participam das aulas, né? E eu vejo como essa questão da exclusão e inclusão, eu vejo que nos últimos anos, né, ele veio para incluir, né? Então aquele aluno que muitas vezes era excluído, né, eu tenho notado que está tendo essa inclusão. Até como nos esportes, tem muitos esportes adaptados hoje, né? Então eu tenho visto isso, né, que essa questão ela veio para somar, veio para melhorar a questão da inclusão, né? Tanto a gente tem as Paralimpíadas, né, que é um esporte que as competições, né, muito acirradas, né? Professor Tuan? Bom, eu entendo que a competição é uma opção, né, do aluno, né? Então, nós como professores, nós nunca obrigamos alguém a competir, mas a gente dá aquela oportunidade, né, para o aluno competir ou não. E aí acho que passa por uma escolha dele, mas eu acho que é algo que agrega bastante, que nem o André falou. E eu acho que a competição ela traz responsabilidade para o aluno, né? Ele se sente importante porque o atleta, por exemplo, competindo pela sua escola, ele está representando uma comunidade, está representando a escola, está representando colegas, professores. Ele pode sair da sua cidade representando a sua cidade, né? Então ele se torna, claro, o aluno, todo aluno é importante, mas ele se torna uma pessoa mais responsável. Então, e na competição a gente pode somar muitas coisas nos alunos. Então, o aluno tem que saber, ele tem que aprender a perder também, né? Porque todos nós que trabalhamos com competições, a gente sabe que a gente mais perde do que ganha, né? Porque, então, a gente entra num torneio, numa competição, a gente vai ter dezenas de adversários, só um vai ganhar. Então, a gente vai perder na maioria das vezes, a gente tem que aprender com as derrotas, a gente tem Ótima que sentir, fala. né? A gente tem que sentir a derrota, porque tu se importa com aquilo, né? Então, a gente sabe, Fabrício, a gente já viajou junto, André também. Então, sempre que tu perde, tu sente, fica chateado, pô, perdi. Mas eu acho que é importante tu sentir isso, né? Porque teve um trabalho para chegar até ali. Então, eu acho que os alunos aprendem muito com a derrota, né? Eu acho que tem que reconhecer também quando o teu adversário é superior a ti, quando ele esteve melhor preparado, né? A gente tem que fazer esse reconhecimento. E, acima de tudo,
eu acho que o que vale não é o resultado em si, né, mas é a caminhada para te chegar até ali. Então, para ti entrar numa competição, tu treinou, tu participou com teus colegas, tu teve companheirismo, tu teve que chegar ali tal horário, saiu tal horário. Então, com certeza, a caminhada até chegar à competição, ela sempre é válida, independente dos resultados. Então, acho que competir agrega e muito, mas, repito, é uma opção, né, de cada aluno. Então, a gente deve propiciar essa chance para ele, mas jamais obrigar, né? Acho que o aluno que não quer competir também não tem problema, né? Então, se ele não quer competir, tranquilo, é a escolha dele. Não pode ser, né, Guris? Não pode ser competir por competir, né? De qualquer jeito, né? Mesmo que tu vá, olha o que eu vou dizer, sem que tenha um projeto, um horário de treino ou algo desse tipo, que tu não esteja bem preparado, tu já tem que ir com os teus alunos sabendo o que pode acontecer, isso que tu falou, essa questão da derrota e da vitória. Mas eu queria, nós estávamos conversando aqui antes aqui nos bastidores, e dizer também que tem dois lados hoje da moeda, né? A gente pode até excluir na competição, até interna dentro da escola, algum aluno que gostaria de participar e às vezes por o olhar, a gente tem que olhar às vezes 200, 150 alunos, acaba os colegas deixando de lado ele, aquele aluno que tem mais dificuldade. Mas hoje em dia, também quero levantar um tema aqui, e eu falo direto das minhas turmas aqui da Uniaselv, a questão da falta de vivência motora, André, porque tu falou, né, nós estamos aqui não é todas as escolas que tem o educador físico desde os 4 aninhos, 50 minutos por semana, porque é um período só, tá? No turno inverso, desculpa, no mesmo turno. 50 minutos não é o suficiente, né? A gente sabe disso. Então, como hoje eu estava comentando na segunda-feira na disciplina com a LEF 0777, na disciplina de futebol e futsal, quando a gente comenta que a gente falou dos jogos adaptados. Aí eu disse, olha os jogos adaptados aqui, gente. Aí tem os desenhos no livro, né? Mas eu falei, vou falar algumas palavras informais aqui, gente. Falei do 3 dentro, 3 fora, da goleirinha, das duplas de falta, que isso era normal antes nas vilas aí, tá? Em qualquer quadra. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então, vou dizer mais, o excluído dentro das aulas de educação física para competição não é só aquele que tem dificuldade, é aquele o boleiro, aquele que joga tri bem todas as modalidades esportivas, que também pratica tri bem o atletismo, porque às vezes tu não consegue desenvolver ele dentro da aula de educação física como tu queria, porque o nível, infelizmente eu digo isso, porque eu sou um cara apaixonado por educação física escolar, quem me conhece sabe, o nível está baixo, a gente não consegue ir muito além com os alunos. Aí está a importância dos projetos de turno inverso, dos professores do estado ter algumas horinhas para trabalharem com os alunos que querem, aí que tá, não pode ser obrigação, né? Tu tem a aula de educação física e tu vai ter um padrão, né? Tu vai ter um padrão de cobrança, de exigência, né? Agora, quando tu tem o esporte no turno inverso, tu faz o convite para aquele aluno ir, né? Então, aquele aluno pode exigir e cobrar um pouco mais dele, né? Então, é diferente da educação física, da aula normal. Porque na aula normal, aqueles 50 minutos, tu tem 20, 30 alunos ali. Tu não vai ter aquela cobrança, aquela exigência. Diferente quando tu chama aquele aluno para um projeto de futsal, de como acontece na escola os treinos de punhobol, né? Então, a aula de manhã, ela é uma cobrança. A aula à tarde, ela é outra cobrança, né? E aí tu consegue chegar nesse nível de treino, de aperfeiçoamento, né? Para onde depois tu vai na competição, né? Então, esse diferencial quando tu tem esse professor no turno inverso à tarde. Ok, então vamos para as nossas redes sociais. Ótimas falas dos professores. Eu também gostaria de falar, mas se eu for falar também aqui, não vamos ter, não teremos tempo, né? Mas sabemos que é algo bem polêmico, né? E eu confesso, eu devo deixar pelo menos uma breve reflexão sobre o assunto. Né? A competição, ela em demasia, como tudo na vida, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É como tu vai aplicar aquilo ali. Então, a competição,
ela, como qualquer coisa na vida, se ela for colocada como fim único, ela pode realmente vir a se tornar algo prejudicial. Mas ela tem muitas coisas positivas. E eu me preocupo muito a longo prazo, né, caso continue-se essa tendência assim, totalmente, né, muitos professores defendendo a não prática da competição. GERGS é algo assim que cada ano nós observamos que menos escolas participam, menos escolas tentam fazer parte, assim, e quem acaba sendo prejudicados com tudo isso são nossos alunos. André, desculpa te interromper. Capaz, o André está aqui também, o André está conhecedor também das primeiras habilidades da BNCC, aquelas que são gerais para todas as disciplinas, e as nossas. São 66 páginas, né? De primeiro ano até terceiro ano do médio. Pouquíssima alusão à questão da competição. Tem de tudo, né? Como eu disse ontem, né? Um leque de opções, mas pouquíssimas opções relacionadas à questão da parte competitiva. Só uma última pergunta, uma última reflexão. A competição, né, para algumas linhas de pensamento e de pensadores, é algo muito ruim. Professores, vocês imaginam um ano letivo sem uma interséries na escola? Vocês imaginam um ano letivo normal, não como este que nós estamos vivendo? Imagina o que seria. Os alunos enlouquecem. O pessoal gosta, o pessoal curte algo que é da cultura escolar. Nós não podemos abolir totalmente. Claro que devemos ter todo o cuidado, né, e como professores responsáveis, dar o direcionamento positivo. Então, continuamos com as nossas redes sociais aqui. O Alex, meu aluno, está conosco Alex, aqui. Então, só um pouquinho, Fabrício. O Alex Garcia, então, é teu aluno. Sim, é meu aluno, está comigo. O árbitro, não, está comigo aqui. Né? Alice Santos aqui também, né? Comenta sobre o TG dela, né? Alice Santos aqui está conosco também, e a Fábio está conosco também aqui presente, né? Chefinha, amigona, está conosco aqui presente no evento. Tá, gente, eu não sei, acho que deu uma trancadinha aqui. Gente, ao vivo esse tipo de coisa acontece. Acho que não sei, acho que de repente deu uma trancada, mas depois a gente nós damos uma atualizada aqui. Antes da pergunta, gurizes, até antes da pergunta, eu vou dizer outro ponto ainda. Antes, deixa eu ver, né? Faz tempo isso aí, né? Quando a gente estudava, a gente brigava para ser titular da equipe da turma. Eram mais alunos na escola também, isso mudou. Antes, me lembro que na Escola São Bernardino, no Premem, na Coab, tinha quatro quintas séries, 3 sextas séries. Então, dava uma intersérie, por exemplo, de vôlei, até um abraço para o professor Arildo, para o professor Maurício aí, dava uma intersérie grande. Olha, era vários dias, várias semanas. Hoje em dia, para te formar um time de futsal, às vezes, no fundamental, principalmente, no médio, os guri as turmas já são um pouquinho maiores, às vezes tu consegue. Mas no fundamental, tu tem que juntar as turmas para juntar 5 ou 6 meninos e meninas para atuar. Mudou, né? O pessoal relacionado ao esporte está focado em outras situações. Vamos tocar lá, vamos lá então? Vamos lá. Como deve ser a unidade entre a direção da escola e o professor de educação física em relação a essa disciplina no ambiente escolar? Tanto no cotidiano, que eu te pergunto em relação às condições, né? E os dias de competição, bem para o André também. Também que o André está aqui nesse dia. Né? Questão da direção. André, só para falar um pouco sobre a tua última fala, fica claro como diminuiu as competições, porque alguns anos atrás os GERGS eram disputados a partir da categoria Mirim, né? E isso foi tirado, né? Então, eu com 11 anos, pelo Manuel da Silva Pacheco, em 2002 eu disputei meu primeiro GERGS, Mirim, com o professor Rêmulo. E eu fui de 2002 a 2008, todo ano disputando o GERGS. Então, isso foi importante para mim, né? Então, como isso somou na minha formação de caráter, de personalidade. Então, passei pelo Remo, passei pelo professor Arildo, pelo professor Maurício, pelo professor e hoje meu colega Reginaldo. Então, se não fosse ele, se não fosse essa convivência extra-classe, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Então, eles foram importantes para a minha formação, né? E eu agradeço a essa caminhada, né? Porque foram anos, foram momentos
extremamente importantes para mim de competição nessas escolas e com esses professores. Sobre a pergunta, André, eu acho que o professor de educação física e direção, eu enxergo uma parceria muito grande neles. Então eu vejo assim, eu vejo a direção como suporte do professor e eu vejo o professor de educação física como um braço direito da direção, porque eu sei que a direção conta com esse professor, né? Principalmente pelas atividades práticas, eventos curriculares, e eu vejo que a direção pode contar com esse professor. E aí um conselho, uma fala minha, né, para quem é aluno, para quem um dia vai trabalhar em escola, é que seja parceiro, né, dos diretores. Então, dificilmente tu vai falar um não para o seu diretor, tu vai sempre procurar ajudá-los. Até aproveito para mandar um abraço para a diretora Marlete do 7 de setembro, que ela é bem parceira, tá? E ela apoia bastante os projetos esportivos na escola. Mas eu acho que é isso, André, essa parceria, né? O professor contar com o suporte da direção, que é muito importante em viagens, né? Então, na parte burocrática, a direção vai estar junto, organizar a alimentação dos alunos, né? Então, acho que isso é importante. E o professor está ali disponível para quando a direção precisar dele. Acho que essa é a troca, né? Tem tudo para dar certo. Essa unidade, e a gente tem, não é só quase direção e professor, né? E sim a gente criou um vínculo quase que de amizade, né? Nessa pandemia agora, praticamente, a gente é difícil a semana que a gente não troque uma ideia, não se fale pelo WhatsApp, né? Porque o vínculo estabelecido foi muito grande, né? Eu sempre costumo brincar que a escola tenta dar todo o suporte para que ele possa trabalhar com bolas, né? Essa questão de viagem, como eu sempre brinco com ele que eu sou o estagiário dele, né? Então, toda viagem que tenha competição, eu procuro estar junto, para que, às vezes, a gente tem mais de uma competição e, às vezes, aquele professor não consegue estar. Mas o professor não consegue estar acompanhando as duas modalidades, né? Então, João, hoje sou teu estagiário, eu posso aí te auxiliar, né? Então, eu sempre procuro, né? Tá às ordens, tá à disposição para que ele possa fazer um bom trabalho e a gente vê os resultados que a gente vem colhendo, né? É tudo fruto disso, né? Dessa unidade, dessa parceria, como tu está colocando, né? Uma supervisão, a secretária aí vai uma alusão para as gurias que ajudam, os guris que ajudam pra caramba nesse apoio, de botar o aluno dentro do ônibus, lá no interior. Eu sou da escola, as duas minhas escolas, uma na Chuvisco e outra em Camaquã, são no interior, né? Como é importante trazer o aluno até Camaquã e depois voltar, nem sabe o serviço que está prestando. E depois, na volta, por exemplo, dando um exemplo bem prático, que a direção se abraça junto, te dá uma mão assim incrível. Tu chega, às vezes, cansamos de chegar às 7, 8, 9 horas da noite, e aí a tua direção já está te esperando, ali um representante em Camaquã, para levar os alunos para a escola, já combinando com os pais que hora vai estar o aluno dentro da escola. Não sabe a diferença que faz isso aí, né? E como a gente fica já, porque senão a gente tem que levar e depois voltar. E depois, no outro dia, a gente retorna para dentro do ambiente escolar, né, Fabrício? Certamente. E para complementar, eu achei muito bacana, muito interessante uma fala que os nossos colegas tiveram, quanto da influência positiva que o professor de educação física, através da sua vivência, pode ter com seus alunos, né? No caso, o Tuan, nos colocando como foi positivo a vivência dele com os professores que deram aula para ele, que de repente até, de certa forma, direta ou indiretamente, fizeram um certo encaminhamento até na tua vida profissional. Isso acontece conosco, né? Muitos ex-alunos nossos, né, André, estão conosco hoje cursando educação física. Então, um negócio aí que eu fico muito feliz, né? Isso mostra, assim, de certa forma, a nossa importância dentro da sala de aula. E uma grande responsabilidade, assim, com certeza, né? E essa questão também da competição, sabemos que é muito do perfil do professor, né? Tem professores que não gostam, não curtem, né? Eu, particularmente, eu sou apaixonado. Cara, o dia que eu tenho competição,
eu acordo com prazer. 3 horas, acordo, né, deixar ali os fardamentos prontinhos, bola, lanche, tudo organizado. Cara, para mim é um dia especial, é uma coisa mágica. Né? Então, eu gosto, sim, pra caramba. E os nossos professores da antiga, eles sempre prezaram muito isso. Talvez até nós tenhamos um pouco esse perfil hoje, né, muito pelas coisas que nós vivemos com nossos ex-professores. Né? O professor Maurício, que já foi citado, né, Jorge Jardim, até o professor Jorge Jardim, né, caso esteja assistindo, nós lhe queremos aqui, muito em breve, trabalhando, eu e o professor André já falamos, né, handebol, né, quem não sabe, Camaquã já foi referência no estado, na antiga de handebol, inclusive, né, na UBRA, os professores, quando sabiam que nós éramos de Camaquã, perguntavam pelo professor Jorge Jardim como é que ele estava. Então, professor Jorge, nós queremos o senhor, de repente, ano que vem, muito próximo, o senhor aqui conosco, trabalhando handebol com essas novas gerações aí, certo? Dessa tua última? Toda? Essa vai diretamente para os alunos de vocês, da Unicel, futuros professores, né? Então, ali, quando tu falou que nem todo professor gosta da competição, né? Isso realmente pode acontecer. Mas, mesmo não gostando, eu acho que o importante é tu ainda tem que dar essa oportunidade para os teus alunos, né? Porque tu pode entrar numa escola pequena e ser o único professor de educação física. E tu tem que dar essa oportunidade para eles, né? Tu gostando ou não, acho que isso aí ele não teria essa... O aluno tem essa chance de escolher participar ou não, né, da competição, mas o professor ele deveria propiciar, né? Sim, e nós devemos dar, porque muitas vezes o professor ele não tem um perfil, de repente, mais para trabalhar, de repente, outras coisas mais abertas, campos mais abertos, como, por exemplo, hoje a BNCC propõe atividades de aventura e outras coisas assim mais atualizadas, porque o professor não teve esta formação na sua grade curricular básica, e o professor faz. Só que muitas vezes o professor, pelo fato de não ter este perfil competitivo, acaba privando os seus alunos de competição. E muitos acabam privando, é algo sim negativo. Professor André, como é que são nossas redes sociais? A rede social tá dando uma trancadinha no telefone aqui, né, para variar, né? Tudo ao vivo aqui. Ao vivo, ao vivo gurizada, aqui, isso aí. Tá? Elegei os professores aqui, boas falas, né? Espero que os nossos acadêmicos, que não botaram o nome, mas tem muita gente assistindo, eu sei, tá? Estejam de olho aqui nessa live, que está muito legal. Tá, além de Bueno aqui, colocou assistindo aqui, né? Certo? E nós falamos também aqui nos bastidores, para depois o Fabrício fazer mais uma pergunta. Escola/perfil, né, guris? Se o professor entrou numa comunidade que ela é voltada para essa questão do treino, da competição, por que não? Né? Porque, vou falar de novo, né? 2 coisas a mais. Chega do professor de educação física ministrar aulas dos conteúdos que gosta, já era, isso não cabe mais, a supervisão escolar agora costuma descer sim na aula, na quadra e perguntar, olhar e observar e olhar o plano de trabalho do professor, não, mas só um pouquinho, tá? Certo? E esta questão da comunidade e o professor, tá? O professor precisa se moldar também para aquela comunidade, certo? Se ela também não, como tu falou, não gosta dessa parte, é difícil o aluno não gostar, né? Sempre tem aqueles, né? Por que não motivá-los, né? Então, acho que o Fabrício fez uma baita fala aí, né? Nem para tanto, nem para grande, mas também nem para pequeno, né? Sendo na medida certa, por que não? Fica sempre a dica. Vamos lá, Fabrício. Então, seguindo aqui. Professores, vocês sentem-se que são valorizados quanto ao seu trabalho esportivo realizado com os alunos em relação às suas comunidades escolares? Os colegas, pais, responsáveis, alunos, mantenedora, enfim. Como vocês enxergam essa situação, meus amigos? Professor André? Valorizado, né? Tanto pelos alunos, nessa questão do esporte, né? Que é muito, como o André estava falando ali antes, né? A questão, a gente tem lá na escola muito forte esse perfil do aluno ser competitivo, né? Do aluno querer participar, do aluno querer viajar, né? E a gente vê extremamente valorizado pelos pais,
né? O Andrezinho estava falando ali antes também dessas viagens, né? A gente vê a empolgação dos pais de levarem, porque Gerges geralmente tudo é longe, né? Então a gente já começa o movimento, como é lá do interior, às vezes 13h30, 4 horas da manhã, né? E chegamos tarde. Às vezes esse aluno chega aqui 9 horas, como ele falou, e aquele pai já está lá fora, já conectado, esperando seu filho, ou esperando a direção ou o professor ligar, né? Pelo apoio, pela parte da SME também, da mantenedora, que é nossa, né? A gente vê também esse grande apoio que ela tem, né, com a gente, os professores, colegas, né, já que muitas vezes as competições são marcadas com antecedência, né, então já se organizam, se programam, para que não tenha avaliação, não tenha prova naquele dia ali já, para não prejudicar o aluno, né, porque se façam todas as provas juntos, né, porque o aluno, querendo ou não, está representando a escola, representando uma comunidade, né, representando o nosso município muitas vezes, né. Então a gente se sente muito valorizado, né, nessa questão, né. E é um suporte muito interessante de todos, tanto da comunidade, professores, funcionários, né, a própria mantenedora, né. Então a gente se sente muito honrado, né, o que dá uma segurança para que a gente possa fazer um bom trabalho, né. A valorização existe, sim. E acho que fica claro até quando o aluno se forma, né? Vocês devem ter essa experiência também, quando o aluno se forma, ele tem saudade desses momentos, né? Então ele se torna amigo do professor de educação física, né? Então eu tenho muitos alunos que se formaram já em ensino médio que hoje são meus amigos. Tem um aluno que ainda está estudando, que são meus amigos. Quero até citar um que tá trabalhando aqui no Uniaselv, o Vitor. Ele é estagiário aqui, o Vitor Azambuja. E ele está comigo desde o 7º ano. Ele ala no futsal, levantador no vôlei, sempre foi meu capitão nas minhas equipes. E ele é um grande aluno e ele está se tornando um grande homem, né? Então ele sempre foi destaque, companheiro nas turmas dele. Eu acho que ele levou muito disso, né? Das competições, dos treinos, das equipes. Então ele sempre foi um bom colega. Tratou com muito respeito os professores. Eu acho que isso a gente consegue colocar também nos nossos alunos, nossas equipes, né? E eu acho que isso acaba, sim, sendo valorizado, não somente por alunos, mas por toda a comunidade, por pais, professores, direção. Eu acho que o feedback é sempre bem positivo. Eu acho que o único ponto negativo que pode ter é quando o aluno ele vai mal de notas, né? Ou ele vai mal de comportamento, e aí cabe a nós também, a gente tem mais um mecanismo, né? Para tentar intervir no aluno, né? Olha, tu tem que melhorar aqui tuas notas, tem que melhorar teu comportamento, ou então tu não vai participar da equipe. Então, isso é algo que a gente pode fazer também, né? E geralmente, né, o aluno não tá muito bem na matemática e no português, o pai certamente vai podar lá, né, na gente, né? Né? Então, tu já começa ali, já segundo semestre, tu vai ver que tu vai ter mais competição, tu já pega aquele aluno que é bom na quadra nossa, né? Mas tem dificuldade na sala de aula, tu já senta com ele, cara, vamos lá, vamos melhorar, tu não pode me deixar mal ali, tu sabe que teu pai e tua mãe pode te cortar de alguma viagem, né? Então, né, é bem interessante isso, né? Só, sem querer interromper, já interrompendo, mas uma coisa que normalmente acontece, o cara que é bom de bola, às vezes não é bom de conta, né, tia? Não é bom de caderno, né? Às vezes, não é sempre, às vezes acontece. Em relação a um abração aí, mas vocês vão querer mandar também, de certo, né? Saudade da professora Hermínia, diretora de Santa Luzia, da minha escola, e a professora Fátima, diretora da escola Alfredo Jacobs. A gente tem, em relação à competição da mantenedora, né, André, a gente tem uma competição bem legal, né, Fabrício? Que é as Olimpíadas aí municipais, né, que dá oportunidade por região, dá oportunidade das escolas se encontrarem, né? Depois a gente também tem a possibilidade de participar dos Jogos Escolares, né, dos Gerges, né, que dá do Estado, né? Eu particularmente tenho um reconhecimento em relação aos alunos, à comunidade, né? Quando a gente participa, como disse o Tuan, e eu vou entrar, até escrevi uma palavra aqui, que é a questão do professor bola e o professor amigo, né? O professor de educação física não pode ser amigo dos alunos porque ele deixa jogar, ou deixa fazer o que quer, ou só apita os jogos. Ele tem que ou só apita os jogos da educação física no seu horário normal. Ele tem que ser amigo, ele pode ser amigo, assim como professor de matemática, de língua portuguesa, de língua inglesa, ciências
geografia, história fora as disciplinas do ensino médio, ele tem que ser um bom professor, tá? Que na hora de fazer a cobrança, principalmente porque a gente está nessa questão da vivência motora, a gente sabe que a repetição de movimentos, ela ficou meio de lado. A gente mostra muita coisa para os alunos, né? Mas então a questão da disciplina, do respeito às diferenças, hoje a gente vive muito isso. A gente tem uma disparidade muito grande hoje dos alunos, né, em questão das habilidades motoras. Então, um é mais ágil, o outro é mais lento, o outro é mais forte fisicamente, o outro é mais lento, o outro é obeso, tá? O outro tem pouca força. Então, aí que está, porque a gente fala da BNCC, mas da importância dela também, de mostrar o caminho para o professor que... Vou falar de novo, né? Vou comentar de novo isso com vocês. O professor não pode, de educação física, trabalhar o que ele gosta. Senão eu vou trabalhar, eu gosto muito de futsal, de futebol, vou trabalhar só futebol dentro da escola, já era. Então, chegou um ponto, nos anos 2000 ali, nos anos 90, que não era nem mais o quarteto fantástico, né? Era a dupla dinâmica, né? Era só voleibol e futsal, né? Nem era mais handebol e basquete. Foi abolido praticamente. Então ficou, né, só naquilo ali. E não pode, porque tem... Olha, se você... Antes tinha... Antes, né, guris? Tínhamos as comunidades nos Orkuts, aí a gente botava ali, eu odeio educação física, eu odeio meu professor de educação física. Tinha várias. Porque tem gente que tinha horror do professor, né? Na verdade, né, André, complementando, né, a gente pode gostar, talvez trabalhe mais o futsal, mais o vôlei, né? Mas a oportunidade do handebol, do basquete, todas as outras, os outros esportes, a gente tem que dar oportunidade para aquele aluno, né? Mesmo que a gente não vá ter uma predominância treinar tão bem, por exemplo, né? Um handebol, basquete, né? Mas a gente tem que dar oportunidade para aquele aluno, né? Dele aprender, né? Porque talvez, né, André, te interrompendo, justamente, eu estava comentando isso. Todo respeito, sim, ao atletismo. Para mim é raiz, é fundamental, é importantíssimo. Eu já comentei isso várias vezes, porque te dá a possibilidade de colocar todos, cada uma na sua modalidade, tá? E aquele aluno se sentir importante. Mas as duas modalidades que a gente mais trabalha dentro da escola, né, que é o que os alunos mais gostam, tá? Que é o futsal e o voleibol, no meu ponto de vista, apesar do basquete ser um esporte de precisão, que é colocar a bola a 3,5 metros lá dentro da cesta, o voleibol e o futsal são as duas modalidades mais difíceis do aluno praticar. O futsal é altamente técnico a modalidade, né? E o voleibol, várias capacidades físicas e várias habilidades motoras que não são inerentes da criança desde pequena. A criança não dá um toque desde do seu 1 aninho, 2 aninhos, mas ela chuta com 1 aninho, ela agarra a bola com 1 aninho e lança para outra, lança para o pai dela. Atira, então, né? O vôlei e o futsal são duas modalidades que excluem muita gente das aulas de educação física, né, André? Exatamente. Aí tu vai ver às vezes no handebol e no vôlei, onde tu pode pegar a bola, segurar ela, né? Isso. Aquele aluno vai ter uma facilidade, né? Claro. E a gente tem que ser sábio e dar oportunidade para aquele aluno. Porque talvez aquele aluno que vai ter uma dificuldade no futsal, mas ele pode ser bom no basquete ou no handebol, né? Então a gente também tem que ter esse olhar clínico também, né? Com certeza. Então vamos às nossas redes sociais aqui, que estão bombando. O Lucas Escarcel está dizendo que está uma ótima palestra. Obrigado, Lucas. A Edila Silveira está conectada conosco. A professora Jéssica está conosco também, de novo. Obrigado, Jéssica, pelo carinho, pela presença. Perfeitas colocações. Lembrança da importância da base, que é a educação física escolar. E a questão do esporte como inclusão. Disciplina e olhar competitivo como ensaio para a vida social e profissional. Ela está amando, tá? A Vera Farias está assistindo, né? A professora Vera, né? Está colocando que é ótimas considerações. E a professora Yara também, né? Coloca que estamos tendo aqui, entre os colegas, excelentes reflexões. Professor André, eu acho que devido, né, até a questão do assunto ser algo assim tão interessante para nós, estamos chegando muito próximo ao fim do nosso tempo disponível.
De repente, eu acho que nós poderíamos, acho que tem 2 perguntas. Vamos lá, vamos terminar com os nossos comentários. A gente está falando que está debatendo o assunto. Vamos ver até onde vai isso aí, Fabrício. Vamos aproveitar o tempo, que eu acho que o pessoal tá gostando. Bora. Guris, essa pergunta aqui é mais extensa e vai fazer, eu acho que toda a galera que está assistindo aí também refletir. Quais tipos de competição os alunos de vocês têm acesso? Qual o seu esporte ou quais são as modalidades preferidas para trabalhar competitivamente como professores? O que vocês preferem? Mesmo, isso aqui é uma pergunta interessante que às vezes dá motivo, e às vezes na arquibancada, a gente olhando, até os nossos alunos acontece também. Não vem dizer que a gente não acontece, que acontece. Mesmo sem o conhecimento profundo da modalidade esportiva, vocês, como professores e os alunos, mesmo assim vocês colocam os alunos a competir? Mesmo assim vocês levam os alunos? Bom, então sobre as competições, as modalidades esportivas, né? Acho que fica claro que a gente não sai formado no curso de Educação Física em nenhuma instituição, universidade, sabendo tudo daquele esporte, né? Não tem como, até porque são inúmeros esportes, inúmeras possibilidades. Então a gente sabe o básico, né? A gente sabe o básico de regras, de fundamentos, de sistemas táticos, mas cabe ao aluno se aprofundar, né? Se aprofundar fora de aula, né? Fora de curso, nesse esporte. Eu acho que mesmo a gente não tendo uma capacidade, não dominando esse esporte, mas a gente sente que o aluno tem uma facilidade nesse esporte e ele gosta, a gente tem que aí procurar, né, se aprofundar para dar essa possibilidade para o aluno, né? Então a gente tem que encaixar. E eu tenho um exemplo vivo disso na Escola 7 de Setembro, que a gente teve uma grande quantidade de alunos que estavam se destacando no tênis de mesa. Pois é. E é um esporte que não é tão popular para te competir, né? Mas a gente viu, aqui tem alunos que estão se destacando. Vamos fazer então uma competição primeiro dentro da escola para ver como é que eles se saem. Foram excelentes. Então, já vamos começar eles levando eles para a competição. Então começou aqui em Camaquã, que estava bem parado o tênis de mesa, né? Nos últimos 2, 3 anos teve competição. Teve a primeira fase, foi lá no 7, foi várias escolas lá, estava bem legal. A gente conseguiu chegar com alunos na fase estadual, com alunos do 7 de setembro, o aluno Eduardo Zacher, o aluno Rafael. Então, a gente teve vários alunos se destacando, né, nessa modalidade, e eu acho que isso pode acontecer em qualquer outra modalidade esportiva, que não seja tão comum, né, mas se a gente vê que o aluno... Xadrez, exatamente, xadrez também. Então, se a gente tem um destaque individual, a gente tem que começar a olhar com outros olhos aquela modalidade, né? Sobre a modalidade preferida, eu sempre tive maior experiência em futsal e futebol, né? Foi que eu sempre mais joguei, mais pratiquei, gosto de assistir, sou ligado na parte tática, eu gosto disso. O voleibol também fui pegando um carinho especial nos últimos anos, né? Então eu diria que hoje são as 2 modalidades que eu mais gosto de trabalhar, né? O vôlei e o futsal, mas sempre ali naquilo que a gente falou, né? A gente tem que propiciar, coincidentemente, essas 2 modalidades, mas a gente tem que propiciar outras opções, né? E até entrando nesse assunto agora, uma abordagem um pouco maior, nem vou entrar em questão política nenhuma, mas muitas vezes a gente não tem os recursos, né, necessários para abordar uma maior quantidade de esportes, né? Às vezes até mesmo o basquete, né? Nem todo mundo tem uma quadra de basquete, tem tabela, então isso aí também nos dificulta, né? Mas acho que é mais ou menos isso. Interessante essa parte que o Tua colocou ali do tênis de mesa, né? No ano passado a gente avançou também com uma aluna, né? A gente chegou à 3ª fase também, a aluna Caterine, né? Ela conseguiu a medalha de bronze, né? Perdendo a final para uma aluna, a semifinal, para uma aluna que já era quase competidora já, né? Ela tinha, um dia antes ela estava em Roraima, se não me engano, competindo, viajou a noite toda para participar da final, né? Então, a gente vê essa importância, né, Tua, da gente dar oportunidade para todos os esportes. O André falou xadrez, esse ano eu tinha falado no início do ano com o professor de matemática, para ele iniciar um projeto de xadrez dentro da aula dele de matemática, né, para já começar a ver esses novos talentos ali, né, dentro da aula dele, né, da disciplina dele, né. E a gente tem que ter esse suporte, essa base para o professor poder trabalhar, né, tentar adquirir
como tu colocou ali, né, ter todo o ambiente ali preparado, tanto do handebol, né, que é goleiro no caso, mas as cestas, do atletismo é uma infinidade de coisas, né, o colchão, a escola lá, graças a Deus, é bem equipada, né, tem parte de arremesso, peso, né, esse ano nós adquirimos também os dardos, né, disco também, para que a gente possa dar toda essa assistência para o nosso aluno, né, mesmo que a gente, como tu falou, a gente é muito superficial o que a gente tem na faculdade, né? Mas a gente hoje tem todo o meio digital que a gente pode correr para ter como suporte, né? Bota ali no YouTube qualquer vídeo de fundamento, treinamento, se tu quiser, o gesto, né? Pois eu ia fazer um comentário, André, sobre o atletismo, onde a minha escola, o Alfredo Jacobsen, tem todo o material e tem o campo à disposição. Sim. E eu tive que estudar para trabalhar com os alunos, certo? Então, tem desde o disco, o dardo, o peso, tem o bloco de partida, tem o sinalizador de saída, que é o jacaré, que a gente chama, tem tudo, né, para que a gente possa trabalhar. Então, que nem a gente diz, é até um crime com a comunidade escolar tu deixar empoeirar, né? Tu tem que tirar da poeira e trabalhar com aqueles alunos ali. E tu outro falou dos teus alunos, ano passado, acho que, se eu não me engano, teve alunos até, alunos inclusivos, né? Que ganhou medalha, né? E e é impressionante como projetos assim, e fica a dica para os professores. Para te chegar numa fase final de jogos escolares com futsal ou com voleibol é bem difícil, certo? Não menosprezando qualquer outra modalidade. Mas, por exemplo, com outras modalidades, de repente tu vai conseguir chegar, porque nem todos os professores conseguem trabalhar. Ano passado, já faz 2 anos que eu consigo chegar na final, agora ela formou, a Pamela, ela chegou na final estadual do lançamento de disco juvenil, né? Ela foi 4ª colocada em 2019, né? Passamos 4 fases, certo? Foi a Bagé, muito desgastante, para vocês verem o que o professor de educação física passa para competir. Na 3ª fase, que mudou agora a região, antes a 12ª, o vencedor da 12ª, o chaveamento era para a região de Porto Alegre, Gravataí, Torres. Agora o chaveamento do atletismo, dos esportes individuais, mudou lá para a região da 5ª de Pelotas, lá, né? Pega Rio Grande, Pelotas, Bagé, então nós somos a Bagé. O ônibus saiu às 10h30 da noite daqui para chegar às 8 da manhã lá, né? Então, vale a pena, sim. E vou entrar, né, André, depois, Fabrício, para te fazer teu comentário. O professor precisa ser atleta para trabalhar modalidades esportivas. O que tu acha, Fabrício? Eu acho que ajuda, mas não é o mais importante, porque vai te dar bagagem, vai te dar a vivência, mas não vai ser isso que vai te tornar um excelente... Porque eu sempre joguei no colégio, mas eu não posso ser considerado, né, um jogador de excelência. Poucas vezes eu joguei, acho que 1 vez ou 2 eu fui para a Jergs, ainda fiquei no banco, não cheguei a entrar para jogar, mas de maneira alguma eu sinto que isto, né, desfaz o meu trabalho dentro da área competitiva. Então, muitos professores eu sinto que têm esse entrave. Mas eu não joguei, eu não tenho essa coisa de eu jogar, então eu não vou conseguir mobilizar os alunos. E eu dentro da minha visão, não tem nada a ver. Entrei para a escola, a gente faz uma Olimpíada lá, estudantil, com toda a escola, desde o pré-20 de 4 anos, a gente coloca a competir / brincar, fica bem claro isso, tá? Com a ajuda dos pais, os pais têm que levar na mãozinha, correndo junto, né? Mas fiz curso online para poder trabalhar com xadrez, porque chegou num ponto que eu não conseguia avançar mais. E aí eu percebi, não, vou ter que evoluir também na modalidade. E hoje, né, André, a gente tem todos esses recursos, né? Até, vamos dizer assim, antigamente, não vamos longe, há 10 anos atrás a internet era mais difícil, né? Hoje todo mundo tem uma fibra em casa, praticamente a grande maioria dos nossos alunos, nós temos uma internet com fibra em casa, né? Hoje tu bota o YouTube ali, tu pega a modalidade que tu quer e tu estuda. Tu senta ali, tu tira um tempo, tu estuda, né? Meia hora tu desenrola um gesto motor inteiro. Exatamente. Tá? Né? E não precisa ser tu mostrar, tu pode fazer em câmera lenta, tá? Por exemplo, nós temos
quase 40 anos, se não temos. A gente não vai conseguir fazer um gesto coisa que motor não vai. no lançamento de disco, o lançamento de martelo, né, o arremesso de peso, certo? A gente não vai fazer perfeito, mas a gente pode mostrar em câmera lenta, trabalhar com os alunos o conteúdo conceitual primeiro, com vídeos no YouTube. Olha como é que é, pessoal. Olha a perna direita, olha a perna esquerda, certo? Olha a abdução e adução, olha onde vai o braço, tá? Que está segurando o implemento. Essas situações que fazem a diferença no aluno. Vou fazer uma pergunta aqui para o Marconi, meu aluno, para o Tuan. Tuan, como incentivar os alunos a conhecer as modalidades fora futsal e futebol com uma geração tão, ele botou entre aspas, tecnológica? Um abraço, Marconi. Excelente aluno. Como incentivar? Valeu, Marconi, pela pergunta. Bom, a gente criar meios de deixar essas modalidades atrativas, né, para os alunos. Então, a gente não precisa necessariamente já chegar com o final da modalidade, que é o jogo em si, né? Não. Mas fazer pequenos jogos, né? Pequenos jogos, pequenos movimentos que chamem a atenção deles. Né? E eu acho que esse é um dos caminhos, né? Mostrar a modalidade não somente como jogo final, mas sim fazer pequenos jogos desse tipo. E, claro, mostrar o maior número possível, né? Tu conseguir usar o espaço que tu tem, né? Que nem o André falou, ele tem o espaço para usar o atletismo, entendeu? Então, tu usa aquilo. Então, tu vê o espaço que tu tem na tua escola e tu tenta abranger o maior número de modalidades possíveis, né? E que se tornem interessantes para o aluno. Nosso trabalho aqui foi tão amplo e tão bom que o tempo está passando. André, a gente tem falando, enfim, para te encerrar as tuas considerações que foram excelentes aí. André, como é que está a questão, tu como diretor lá, não só da educação física, na questão da pandemia, questão do desenvolvimento dos alunos, para fechar a tua participação no seminário, como é que está? Então, né, André, esse ano a gente foi pego de surpresa, né? Nós começamos o ano tudo bem, projetamos o final do ano, né, que é algo que a direção muitas vezes nos coloca, né? Já vê o final lá de dezembro, né? Conclusão do nono ano, conclusão do pré, né? E simplesmente um dia a gente foi chamado para uma reunião em Camaquã e eu já nem consegui retornar para a escola, né? Na tarde, né? 17 de março. 17 de março, fecha tudo. 17 de né? março. Então a gente foi pego de surpresa, né? E a gente ficou aquela quinzena de março ali, o abril parado, né? Como é que vai ser? Eu imaginava que a gente ia 3, 4 meses, né? A gente está aí já meio ano, o secretário falou que a gente já não retorna mais esse ano, né? A gente vai continuar no modalidade online, né? Sem presencial, enviando atividades, né? Remotas, né? Para os alunos, né? E já tem uma previsão para o ano que vem também, né? Da gente talvez se retornar vai ser cheio de protocolos, né? E em relação à educação física também, né? mais teoria, mais então teoria, se preparem, né? Porque os professores aí que difícil estar na quadra, aquele contato ali, né? pingando, coisa. Então, como é que a gente tem feito, né, André? A gente sentou, eu tenho meu vice-diretor lá, o Roger, a Rossana, minha supervisora, né? E desde o começo, a gente, como lá na escola é difícil a internet lá, o acesso, né? Muitos pais também, muitas vezes, não têm telefone, ou que tem um telefone para 3, 4. Né? Então, a gente optou por fazer atividades impressas, né, para todos os alunos, né? Também a gente atende muitas comunidades, né? A gente tem alunos que moram 20, 30 quilômetros longe da escola, né? Então, a gente também, essa parceria dos pais também foi muito importante, porque fora os pais que vão buscar na escola, eu tenho mais 9 pontos de entrega que a gente faz na segunda-feira, né? Então, esses pais muitas vezes levam essas atividades para as outras famílias, ou essas famílias, né, vão lá buscar nesses pontos de entrega, né? Mas então uma coisa que a gente tomou, foi muito claro para nós, né, foi fazer essas atividades impressas, né, para todos os alunos, né? E a gente tem esse acompanhamento hoje, praticamente 100% dos nossos alunos estão recebendo e tem a oportunidade nos grupos de WhatsApp, né? Ou aquele que não tem o WhatsApp, ele recebe em casa, né, impresso, né? E tem sido algo desafiador, né? Creio que para todos, né, hoje, né? Porque, como a gente falou aqui, a nossa formação é para estar na quadra, né? É para estar dando aula, tendo esse contato com o aluno, né? Esse modo de live, né, é algo que essa pandemia hoje nos trouxe. Hoje,
Esse quarto seminário hoje, se não fosse a pandemia, nós estaríamos com um auditório lotado, talvez, né, de acadêmicos, né. Então, é algo que também a pandemia trouxe, né, para renovar muitas coisas, né. Mas tem sido um desafio, né, para todos nós, mas com certeza ali a equipe toda está muito centrada, né, vendo muitas lives, aprendendo bastante, né. Até eu pude ouvir uma live do Leandro Carnal, professor, né, do polo pela Uniaselv, do polo de Florianópolis, se não me engano, né, falando que ele é um palestrante nível brasileiro, né, e de uma hora para outra foi suspenso. Então ele tem que se adaptar ao modo de live, né, ao modo em casa, né, sem o aluno está assistindo virtualmente, né. Então é algo que veio para todos nós hoje, né. Mas graças a Deus que todos nós temos essa resiliência, né, da gente se adaptar, né. E isso cada professor, cada profissional lá está se adaptando a esse, como é o nosso tema, né, esse novo contexto, né, essa nova realidade, né. Então, dentro do possível, né, a gente tem procurado sim fazer um bom trabalho, né, nessas aulas remotas, né. Certamente. E, professor Toa, como é que está lá as atividades, né? Eu sei que agora esse ano o senhor começou a trabalhar em outra escola também, uma nova realidade. Estamos trabalhando com iniciação ao pádel, né? Como é que é essa história? Conta um pouquinho para nós. Bom, então, sobre as aulas de educação física na pandemia, tem sido bem difícil, tá? E a maior preocupação é que escancarou a desigualdade social que nós temos, né? Então, enquanto nós temos alguns alunos que têm todo o acesso à internet, todas as condições de estudar, nós temos outros alunos que não têm essa condição. Isso é triste, porque tu se sente incapacitado, né, de não poder, talvez, ajudar aquele aluno. E aí, que nem o André falou, né, então, nas escolas que eu trabalho, no 7 de Setembro e Carvalho Bastos, a gente dá a oportunidade do aluno pegar aquele material impresso, né. Então, por exemplo, o professor de educação física, ele dá 2 aulas, né? Ele pode dar enviar uma aula prática para um aluno, para ele fazer em casa, mas para o aluno que vai pegar o material na escola, tu tem que dar uma teoria para te ter um retorno, né? Porque como é que tu vai dar uma aula prática para o aluno, ele vai pegar, e como é que tu vai ter o registro, né? Esse retorno. Então, a gente tem trabalhado em dobro, né? Então, a gente está sempre ali no celular, recebe mensagem de aluno, de pai, sempre no aplicativo Classroom. Então, tem sido bem cansativo, né? Mas não somente para os professores, acho que está sendo difícil para todo mundo, né? Então a gente não pode apenas se queixar, a gente tem que ter sensibilidade que para os pais está sendo difícil também, para os alunos, para a equipe diretiva, e eu acho que cada um fazer a sua parte da melhor maneira, né? Só para finalizar, eu queria mandar também um abraço para o pessoal do Carvalho Bastos, né? A escola que eu iniciei há poucos meses, eles me receberam muito bem, né? Então um abraço para todos os meus colegas de lá. E sobre o pádel, é o meu novo projeto, né? Então, comecei a dar aula de pádel no Alvorada. Então, quem se interessar por esse esporte, né? Que é um esporte que muita gente... É um esporte para todos, né? E é um esporte que fez eu amar outro esporte que eu achei que não aconteceria ainda. Então, hoje eu pratico mais pádel que, por exemplo, futsal, que eu pratiquei toda a minha vida, entendeu? Então, é um esporte diferenciado e eu me coloco à disposição para quem quiser conhecer o esporte, né? Para fechar, então, fazer o fechamento aqui, o meu fechamento. Adivinha quem entrou aqui agora, o Fabrício e o André? A Glorinha, a esposa do professor Jorge. Tá batendo. Tá, e o professor Jorge, já no ano que vem, o professor Jorge, já temos um palestrante, tá? O professor Jorge, então, com handball, ele escolhe handball ou vôlei, ou os dois, tá? Faz uma menção para o professor Jorge, né? Quem é que se esquece das preleções dele antes dos Jogos de Gergs, hein? O homem era bom de vestiário, hein? Tá, professor Jorge? Um grande abraço. Um grande abraço, professor. Foi meu professor também no estadual, né? Então, que saudade. Lenda. Então, pessoal, então a gente está fechando aqui o nosso segundo dia de seminário. Um grande abraço ao professor André, ao professor Tuan, todo mundo aqui elogiando bastante. Tá, para fechar aqui, depois o Fabrício fazer o encerramento, o Victor Azambuja, tá, teu fã, hein, Tuan? A Melina Lopes, a Edila Silveira, o Lucas Escarcel, a Flávia, todos parabenizando a Uniaselv e a Sérgio pelo evento. Fabrício.
Olha, show de bola. O que eu tenho para dizer sobre essa noite? Acho que foi dos momentos mais fantásticos que nós tivemos no seminário. Os 4. Sim, olha, fantástico, sim, show de bola, bom demais. Acho que até nós podemos, de repente, adotar para os próximos seminários, pegar uma parte, professor André, e fazer um bate-papo, uma mesa redonda sobre a parte de educação física escolar, que eu acho que rolou super bem, foi muito bom. Poderíamos ficar à noite conversando, né? Teria muita história, muita coisa para contar, né? Então, verdade. olha, fantástico. Então, agradecemos imensamente demais os guris pela presença, professor Tuan, professor André, tá? Sendo-se acolhidos, então, pela universidade, as portas estão abertas para outras oportunidades estarem conosco, né? E, com certeza, de alguma forma, essa parceria, ela continua. Ok? Fabrício, em relação ao distanciamento social, então, depois o André, depois quer fazer o teu fechamento aí? O André quer fazer o fechamento dele, a gente vai entregar um mimo da professora, 2 livros da professora Yara, tá? Poesia Celebration, tá? E o Amanhecer da Rosa pro Tuan e pro André. André? Bom, pessoal, queria agradecer aí o professor Fabrício, professor André pelo convite, meu colega Tuan, né? Agradecer a todos os nossos acadêmicos, né? Dizer para vocês que vocês, essa idade que vocês têm para plantar na vida de vocês, porque certamente a colheita vai vir, né? Há 20 anos atrás, como eu falei, eu e o professor André, né, somos colegas hoje, fomos colegas de faculdade, passamos por bastante perrengue, né? Viagem a Canoas, né? Trabalhava a semana toda e viajava sexta e sábado, né? Mas hoje a gente está colhendo aquilo que a gente plantou lá atrás. Então, essa idade de vocês está plantando na vida de vocês, né? Então, se dediquem, busquem ao máximo conhecimento, né? Queria deixar um abraço para vocês que nos ouviram, então, nos assistiram, né? Tiveram a oportunidade de estar com a gente aí. Um abraço para meus colegas lá da Escola Tulaufer, né? Um carinho especial a todos vocês, da secretaria, né? Então, meu muito obrigado, Ana Selva, aí, e a vocês aí por essa ter oportunidade, essa noite aí maravilhosa aí. Ok? Muito obrigado. Quero agradecer, né, pela noite de hoje que tivemos. Acho que foi bem natural, né? Acho que foi bem legal o bate-papo. Que nem o Fabrício falou, a gente podia ficar horas aqui falando sobre o assunto. Sobre a escola, então, né? ainda teve muita coisa que a gente não falou, né? Mas acho só agradecer. Acho que inclusive nós aprendemos também, né? Então essa troca é sempre legal. E fica meu obrigado aos professores, Fabrício, André, colega André também, a todos os acadêmicos da Unicel, né, que estiveram prestigiando, e que vocês sigam estudando e que vocês aproveitem os professores de vocês. O André e o Fabrício, eles sabem muito de educação física, então que vocês tirem o couro deles, dê bastante trabalho para eles e aproveitem eles, porque tem muito conhecimento para tirar deles. Tá? Então, agradeço a todos. Uma boa noite. Vamos dar boa noite, então, nós todos aí, pessoal, então, para fechar o seminário, então. Uma boa noite, então, valeu. Até amanhã com os professores Maurício e Christian. Valeu, Isso, galera. valeu, gente. Até a próxima. Até Tchau. a próxima. Tchau. Até.